myself, I'm a woman of words and days. I've been around for a long, long year. So many men, so many fake. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made I'm sure that Pilate washed his hand and sealed his fate. Pleased to meet you, hope you get my name. But what puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg, when I thought it was time for change. Killed the Tsar and his ministers, Anastasia, screaming pain. I rode the tank, held the general's rank. When the blitzkrieg break, held the body's tank. Pleased to meet you, hope he gets my name. Oh yeah, but what puzzling you is the nature of my game. Watch with clear warrior kings and queens of the syndicate of the God they made. I shut it out, you the Kennedys. When after all, it was you and me. So let me please introduce myself. I'm a woman of words and days. And I lay traps for the troubadour who got killed before they reached Long Bay. Pleased to meet you, hope you get my name. Oh yeah, but what's puzzling you is the nature of my game. Pleased to meet you, hope you get my name. Oh yeah, but what's puzzling you is the nature of my game. Oh, just as every cop is a criminal, and all the sinners stand. As bad as sales just call me Lucifer, cause I'm need of some restraint. So if you meet me, have some courtesy, have some sympathy, and some days. Use all your well-learned politics, or I lay your soul to waste. Oh, pleased to meet you, hope you get my name. Oh, that's what's puzzling you is the nature of my game. Pleased to meet you, hope you get my name. Oh yeah, but what's puzzling you is the nature of my game. Olá, pessoas! Olá! Olá! Eu sou Fernanda Pimenta. Eu sou Isabela Narcésio. E eu sou Radarene Oliveira. Nós somos as Sandaras.
Dandara. Ai, gente, que maravilha, né? Hoje, dia das bruxas, estamos todas caracterizadas, tal, misteriosos, porque hoje a gente vai receber uma convidada maravilhosa, que é a Palmira Costa, aquela que faz a gente conversar com a Vandinha, aquela que estremeceu o mundo acadêmico. Palmira Costa, seja muito bem-vinda, querida. Olá, tudo bom? Prazer, boa noite a todos, a todas. Nesse dia maravilhoso de bruxaria, dia de honrar as bruxas, os bruxos, né? As pessoas rebeldes. E estou muito feliz de estar aqui para a gente falar muita coisa louca e boa. É isso aí. Palmira, eu como uma boreana. Eu parece que eu tirei uma carreira de canela. Tanto que eu estou interessada para conversar com você. Eu acho você incrível, sua pesquisa é incrível. E como que você transgrediu, né, o mundo acadêmico, isso é muito bom, né? Verdade. Fazer nossas pesquisas, assim, né, de forma inusitada, estremecer os cânones, né? Sim, inicialmente foi bem desafiador estar na academia com um tema desse, né, com um tema que eu estudei, mas eu consegui, né, fui uma sobrevivente do mundo acadêmico, e por final foi muito importante, então eu tento trazer tudo que eu estudei para fora das gavetas do mundo acadêmico, porque a gente sabe, né, depois que você termina uma tese de doutorado, geralmente a sua tese fica engavetada lá, pegando poeira, até porque os cientistas no Brasil e os acadêmicos, eles não conversam muito, não dialogam com a sociedade. Principalmente os historiadores, eles são muito prolixos, né? Então, eu tento sempre ter uma fala bem acessível para que as pessoas possam se beneficiar do que foi estudado, né? E saber, e descobrir. Então, essa é um pouco do que eu tento fazer, dar uma linguagem bem, bem acessível para um assunto que foi estudado de forma tão acadêmica e tão prolixa. Como que você chegou nas plantas aí, na perfumaria ancestral? Parece que é uma coisa que vem desde a sua infância, sim, né? Esse contato com plantas. Você conta pra gente? Desde a infância, eu gostava de fazer perfume, já era meio bruxinha quando era criança. Inclusive, um dos meus apelidos era bruxinha, e eu acho que foi até assim uma bendição, não uma maldição, né? Mas uma bendição do meu pai, que ele falou assim: a menina parece uma bruxinha. E aí cantava até aquela música do Balão Mágico, né? Que tem da bruxinha pequenina, e eu gostava de misturar coisas, de tinta, água, planta. Brincava que eu era tipo uma alquimista, né? Não usava esse nome ainda, mas tinha uma ligação muito forte. A minha família, assim, como eu sou da região periférica do Rio de Janeiro, a gente tem uma ligação muito mais forte com planta, né? Por causa da medicina popular, ela é muito mais forte nas periferias. Então, eu cresci no meio da medicina popular, no meio de herveiro. Então, isso fez parte da minha infância e sempre fui assim, né? E tentei trazer isso para a minha vida adulta. Na verdade, eu não tive muita escolha, sabe? Ela foi entrando dentro da minha vida, tudo isso, e quando eu vi, eu já estava fazendo também. Já tive empregos no mundo corporativo, mas sempre esse lugar foi me chamando, tipo um chamado. E quando eu vi, eu estava lá no meio de novo. Aí eu fui ficando, e é isso. Que sorte a nossa, Palmira, que você recebeu sorte esse chamado. Minha também, adorei estar aqui, tô adorando vocês assim, vestidas de bruxa. E, bom, me perguntem o que quiserem, vamos falar de bruxaria, vamos falar de revolução, o que vocês quiserem, tô pronta. Palmira, você fala muito sobre as mulheres plantas, né? Sim. E aí eu queria saber também um pouquinho mais sobre o que é isso, assim, que coisa é essa? De onde veio, ser mulher né? planta, de onde veio?
Sim, mulheres planta é um termo que eu criei para um tipo de assinatura em que a gente vive uma planta por mês. Só que, na verdade, essa ideia, ela veio tudo vem dos meus estudos, né? Eu comecei a entender que as plantas, do jeito que elas são tratadas hoje, elas são como as mulheres, não é? Assim, sofreram e sofrem as mesmas coisas. E a ligação das mulheres com as plantas é muito forte, não que com os homens não seja, claro que também é, com todos nós, mas por uma questão histórica, a ligação da mulher com as plantas é muito forte, porque quando a gente teve a reforma neolítica, né, eu chamo de reforma, mas os outros historiadores chamam de revolução, porque eu não acho que foi uma coisa boa, então não acho que foi revolução. Mas é chamado de revolução neolítica, que aconteceu há mais ou menos de 12 a 14 mil anos atrás, em que o homem, o indivíduo humano, né, vamos dizer assim, ele passa a domesticar todos os outros viventes da Terra, né? Ou seja, os outros animais, que também nós somos animais, a gente só finge que não, mas os outros animais e as plantas. E aí os homens passam a domesticar os animais e as mulheres passam a cuidar das plantas. Elas são colocadas para cuidar das plantas. E dos animais domesticados também, mas muito mais das plantas, enquanto os homens iam mais para caçar, para conseguir colocar mais animal para ser domesticado. E aí essa ligação das mulheres com as plantas fica muito forte, e elas começam a se perceber também através das plantas. Elas percebem que as plantas têm ciclos, igual a nós, né, que nós temos os nossos ciclos, e nós temos o ciclo menstrual. Elas percebem que o ciclo das plantas também parecia com o ciclo delas menstrual, porque a gente sabe que o nosso ciclo menstrual está ligado à lua também, né? Isso não é, né? Eu não sei se todo mundo que está vendo aqui sabe das bruxarias, mas são dados históricos mesmo, até que as Vênus antigas do Paleolítico, elas eram marcadas, se você for ver as pinturas rupestres, com os ciclos lunares para representar os ciclos menstruais. E essas mulheres começam a perceber que os ciclos das plantas também eram ligados à lua. Então, elas começam a perceber essas plantas como irmãs, né? Como algo muito parecido a elas. O mesmo ciclo, a lua mudava, a planta mudava, a raiz da planta ficava diferente, elas ficavam diferentes. Então, por exemplo, né, a gente tem algumas plantas que são muito antigas, em termos históricos, de documentação, que elas são documentadas desde o Egito até a Idade Média. Então, uma planta muito conhecida que a gente fala muito, que é a mandrágora, que é a raiz da bruxa. A mandrágora é uma planta que a raiz dela muda muito de acordo com a lua. Então, por exemplo, hoje, que é uma lua cheia, o pessoal está falando que é lua dupla, né? Porque é a segunda lua cheia no mesmo mês, então é uma coisa super forte. Hoje é Beltane também, então é muito forte. As raízes das mandrágoras devem estar muito gordas, assim, sabe? No sentido de abundância mesmo, porque elas ficam. Isso a gente tem alguns textos da Idade Média falando como que essas raízes elas mudam na lua cheia. E você percebe também que quando a gente menstrua na lua cheia, no caso, uma mulher que não toma anticoncepcional, né? A anticoncepcional, ela tira um pouco essa sensibilidade nossa. Mas quando a gente menstrua na lua cheia, a gente fica muito mais inchada, porque é como se toda a água que a gente tem viesse, a lua puxasse para a derme, para a epiderme. Então, isso acontece com as plantas também. E aí, para essas mulheres, né, essas curandeiras, né, que acabam sendo chamadas de bruxas, elas entendiam que essa mandrágora, sendo retirada numa noite de lua cheia... essa imagem é ótima. Eu não sei se é do Tacione Tanitatius, eu acho que não. Eu acho que é de um outro. Mas é uma imagem medieval, né, mas provavelmente pelo tipo de desenho do século XII, século XI, e elas acreditavam, né, não é que acreditavam, era uma questão empírica dela, ou seja, elas usavam várias vezes até entender como aquilo funcionava, e elas observavam que a mandrágora retirada na lua cheia, ela tinha mais poderes. Hoje, falando numa linguagem mais científica, a gente pode dizer que os elementos químicos dessa planta, por
alguma forma, eles estão realmente mais fortes, digamos assim. Mas elas entendiam que era por causa da lua. E isso a gente vê em várias plantas, a ligação com elas dessa forma. E era uma forma até de ser termômetro para elas, né? Bom, se as plantas, nesse momento, elas não estão bem, alguma coisa está acontecendo aqui nesses ares, nessa comunidade, nessa terra. E as próprias herveiras que rezavam com os galinhos de planta, né? O termo certo não é rezar, porque é um termo muito cristão, mas elas faziam lá as mandigas dela com as ervas e entendiam, por exemplo, eu cheguei a conhecer algumas herveiras, está cada vez mais difícil conhecer herveira, né? Mas ainda existem muitas aí pelo Brasil, e elas também determinam o tipo de erva que vão utilizar de acordo com o tipo de pessoa que elas olham, né, na hora, veem a pessoa, e com o tipo da lua. Então, já tive herveiras, já passei por herveiras, que falaram, o certo seria eu te benzer com alecrim, que é o que você está precisando, mas a gente está na lua minguante, então não pode ser bom. E se você perguntar para elas da onde vem isso, né, como eu já perguntei muitas vezes, minha avó era assim, mas se a gente for ver, essa sabedoria entre plantas e mulheres foi passada entre gerações de uma forma misteriosa, soturna e calada, né, por causa da Inquisição, depois por causa do cristianismo, e por aí vai, né, um processo civilizador que a mulher sofreu não só no seu corpo, como também na sua sabedoria, né, e que é uma sabedoria muito ampla, que a gente sabe hoje que todos os alopáticos vêm dessa sabedoria sobre plantas e medicina popular. Basicamente isso. Muito legal, Palmira, você traz muita coisa da ancestralidade também, essa reconexão, né, assim. Sim. Muito legal. Vou aproveitar aqui e te perguntar, Palmira, nessa nossa relação, né, com as plantas e com o manuseio delas, como é que a gente pode estar fazendo, né, as nossas próprias essências? Como é que a gente pode estar incrementando essa nossa relação, né, com as plantas no nosso dia a dia? É algo que perguntam muito. Bom, acho que o primeiro lugar em que a gente incrementa, que a gente consegue se reconectar com as plantas e com essa energia, com essas sabedorias, é na nossa cozinha, né, o que a gente come. Todo mundo tem ou um pauzinho de canela sobrando em algum lugar na cozinha, ou um pozinho, tem um louro seco que está lá em algum lugar, tem um pouquinho de camomila que sobrou e que está em algum lugar. Então, todas as pessoas, né, principalmente as mulheres, têm. A gente é chamado por elas e a gente não percebe. É como eu sempre falo, às vezes você está andando numa feira, você passou em frente a um mercadinho, tá lá um vasinho de violeta te chamando, né? Um simples vasinho de violeta, né? Você daqui a pouco tá com um monte de violetinha em casa e não tá entendendo por quê. É porque a florzinha era bonitinha, não é bem por isso. Elas estão aí querendo trabalhar, estão precisando, querendo, né? E nós somos a forma delas andarem por aí e trabalharem também, né? Bom, tem muitas formas, o que mais a gente pode fazer é tintura. Tintura basicamente é muito fácil de fazer, porque você precisa de álcool de cereal e um pedaço de planta, pode ser casca, pode ser alecrim, pode ser uma casca de uma laranja que você comeu, de um limão. Álcool de cereal, se você não tem, a gente faz o que todo mundo faz na medicina popular, que é o classicão no Brasil, que é enfiar na cachaça, né? Pegar aí uma caninha 51, enfiar alecrim na cachaça, enfiar o limão, a canela, e isso vira uma tintura. Isso é a forma mais clássica e bem popularzona no Brasil de se utilizar. Para as bruxas assim mais elegantes, né, que gostam assim mais vampiras, né, que gostam assim uma coisa mais aristocrática, a gente pode fazer isso com licor, né? Você pode abrir uma garrafa de licor e colocar as plantas dentro. E claro, né, saber beber isso, bebericar. E os banhos, muito banho brasileiro. Não sei se tem só brasileiros vendo hoje, mas a gente é um povo que gosta de banho, e tem até uma coisa muito interessante, a gente já entrando aí no mundo dos cheiros e de como as mulheres e as culturas são silenciadas, né? Quando no século XIX as indústrias de perfumaria importadas começaram a chegar no Brasil, né? Basicamente eram francesas e inglesas, elas queriam vender para a classe média branca, né, sociedade branca de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Então, eles tinham que dar um jeito de conseguir vender perfume para pessoas que já eram tão cheirosas, porque a população brasileira sempre tomou muito banho, né? Nós temos essa ligação com os indígenas que estavam aqui, né, antes de tudo isso, que tomam banho, um povo muito limpo, e a população africana, né, que veio parar aqui como escravo, que também tem muita ligação com os cheiros, né? Não tomam banho da mesma forma que os indígenas, mas eles têm muitos deles têm esse banho de cheiro também, de passar ervas no corpo. Isso de passar ervas no corpo é algo muito indígena da população da América Latina e Central e também de algumas partes do continente africano. E nós éramos muito limpos. Então, como que você vai convencer um brasileiro a comprar sabonete importado, mais caro, e que tinha um cheiro completamente diferente do que eles estavam acostumados, porque o cheiro do brasileiro sempre foi um cheiro de ervas. Na minha tese de doutorado, quando eu fui apresentar na qualificação, eu levei eu simulei cheiros da época, eu levei mesmo, enfrasquei, levei. Então, eu fiz cheiro de cortiço, que tinha muito no Rio de Janeiro, no século XIX, como que seria o cheiro do cortiço. O cheiro das putas da época. Gente, eu adoro falar puta, desculpa, mas eu acho o nome lindo, tá? Não tem nada contra. Como que seria o cheiro das mulheres da vida, como eles falavam, né? Ou das putas. E fiz o cheiro do que seria das damas da sociedade, porque você tinha até nos jornais como que uma dama deve se perfumar. Então, ela não poderia se perfumar, por exemplo, com camélia e com jasmins, que eram os cheiros das moças do cortiço ou das putas, né? Das mulheres da vida. Então, eu simulei esses cheiros. E uma coisa muito marcante para a banca e para quem estava assistindo é que o cheiro do brasileiro em si, até do cortiço, era um cheiro de ervas. Porque eles... aquela coisa do brasileiro, eu sou pobre, mas sou limpinho. Né? Então, muito cheiro de ervas. Cheiro de alecrim, cheiro de arruda, cheiro de macaçá, que era uma planta muito utilizada. E é um cheiro, daquele cheiro assim, parece que você acabou de tomar um banho de ervas. Esse era o cheiro. E aí, o que começou a ser vendido é que esse cheiro de ervas era cheiro de pobre, era cheiro de gente não civilizada e era um cheiro de colonizado. Então, se você, classe média, classe alta, pessoas brancas, né, civilizadas e desenvolvidas, você quer parecer um europeu, você quer não se misturar com essa gente, né, que é a sua gente, mas que você queria se desvincular, você deveria usar perfumes com cheiros europeus. Então, essa foi uma forma da classe média fazerem com que a classe média, ou até pessoas que não eram da classe média, mas aquela pessoa assim que ganhou um dinheirinho a mais, eu quero usar perfume importado, porque cheiro de brasileiro eu não posso ter. E isso tem trabalhos, né? São poucos trabalhos acadêmicos que tem sobre isso, mas existe. Eu quero até citar o nome aqui da colega, né? Que eu acho importante dar um nome para essas mulheres. Quem estudou isso muito bem, a tese de doutorado, como qualquer tese de doutorado que vocês queiram ler, está gratuita na internet. Da Elizabeth Kobayashi, ela defendeu a tese dela de doutorado na Fiocruz, e ela tem uma tese belíssima sobre cheiros, Brasil e Europa, como que aconteceu essa solapação dos cheiros no Brasil. Mas quando a gente fala de como a gente, como bruxa, né, hoje contemporânea, brasileira, pode usar os nossos cheiros, banho de ervas. Banho de ervas é uma coisa fácil, é só você pegar a erva que você gosta, que até uma ervinha no quintal que você achou interessante, põe lá na água, né, e faz o seu banho de ervas e toma banho com aquela erva. Por quê? É fácil, é simples, faz parte da nossa cultura e você não está correndo nenhum risco, por exemplo, né? Muitas pessoas falam em beber. Muitas vezes tem pessoas que não podem beber certos chás, né? Grávidas, pessoas com problemas cardíacos, com problema de pressão, diabéticos. Algumas plantas dão problemas de cólica. Então, o mais fácil, o mais bruxesco de tudo é banho. E eu acho que tem super a ver com a energia que a gente já carrega no nosso DNA. Né? Essa energia brasileira
de que, toma um banho que passa, toma um banho de sal grosso, um banho de erva e passa mesmo, né? Eu acho que quanto mais a gente acredita, mais acontece. E tem tudo a ver com a nossa história. A gente também tem que saber honrar a nossa história, fazer bruxaria com a nossa ancestralidade, fazer bruxaria com a nossa verdade. E a nossa verdade é essa, a gente gosta de um banho, a gente gosta de botar erva dentro da água, sair misturando tudo e jogar. E, bom, essa é a minha dica para a gente começar a fazer bruxaria à brasileira, banho de ervas. Nossa, Palmira. Maravilhoso, Palmira. O pessoal está comentando super aqui, cada um com seus banhos, com suas mandingas, né? Por que não pode molhar? Não é todas as ervas que podem molhar assim a cabeça? Sim, é mais uma questão religiosa? É uma questão religiosa, mas que eu já considero muito cultural do brasileiro também. Essa questão ela vem dos povos africanos que foram escravizados e trazidos para cá. E eles têm, eu não sou, uma expert, tá, nesse assunto, a gente tem expert nesses assuntos. Eu vou até indicar um livro que é do José Flávio de Pessoa Barros, Ervas de Egenagô, uma coisa assim. Ele já, deixa eu só achar aqui, gente, porque é bem importante esses nomes, eu gosto de dar, para a gente saber que a gente não está doido, né? Mas tem um livro dele maravilhoso que se chama eu acho, eu já li esse livro, Euê Orissá, uso litúrgico e terapêutico dos vegetais nas casas de Egenagô, do José Flávio de Pessoa Barros e do Eduardo Napoleão, tá? O José Flávio já é falecido, e para mim esse é um dos melhores livros que tem sobre o assunto, mas é porque alguns orixás, você tem que saber, tem questão de saber a sua cabeça, quem é o dono da sua cabeça, né? Eles têm um termo, é o ori, quem é o dono do seu ori. Então, por exemplo, se você for tomar um banho, já me aconteceu, você vai tomar um banho que não é do seu orixá, e você não pode molhar a cabeça, porque a sua cabeça, o seu ori, ele está ali sendo comandado por um orixá. Então, por exemplo, você vai usar macaçá, que é uma planta de Oxum, e você é filha, sei lá, de Iemanjá, e aí você joga a macaçá na cabeça, não pode, tem uns termos que eles usam, mas é quizila, não sei se é quizila eu acho que é só para comida, não sei se é para banho também, mas dá uma espécie de quizila. Uma vez eu tomei banho com uma planta que eu não sabia que era de Xangô, e eu sou filha de Ogum. E eu nem levo isso muito a sério, né, porque eu respeito, logicamente, mas eu não sou da religião, mas, né, eu acho que como eu já acabei frequentando, até por trabalhos antropológicos, eu acho que aquilo entra em você, sabe? E eu passei mal com essa erva, né? E eu nem cheguei a tomar na cabeça, não. Eu só tomei no corpo, mas foi muito forte para mim. Eu acho que deu uma quizila ali. Então, tem esses cuidadinhos, assim, quanto mais coisas a gente souber. Ou, às vezes, não é nem da questão do orixá, mas essa da cabeça, Isabela, é do orixá, sim, tá? Da onde que vem essa questão no Brasil. Mas tem uma questão das plantas mestras. Cada pessoa tem suas plantas mestras e tem plantas que a gente não se dá. Isso é com todo mundo. Então, eu, por exemplo, eu não me dou com a arruda, né, que é uma planta tão bonita, que eu tenho super respeito, mas eu não posso trabalhar com a arruda. Eu passo muito mal. E aí, isso é uma questão também do lugar da sabedoria da medicina popular e tradicional do mundo inteiro. Se a gente pegar esses compêndios, né, até que esse Tanitatis que foi colocado aí, ele fala sobre isso. Se você ler o Paracelso, né, esses alquimistas mais antigos, ele fala, olha, tem algumas plantas que algumas pessoas não podem usar. E aí entra um arcabouço bruxístico da astronomia, né, daquela época, porque a pessoa nasceu regido pelo signo tal, na hora tal, e ela é fleumática, né, tinha lá os estudos do Galeno. Então, para o Galeno, uma pessoa que tinha uma fleuma do ar, ela não podia usar plantas muito da terra, porque dava problema. Então, eu acredito nisso tudo, né? É uma pagelança, não duvido de nada, eu acredito em tudo. E é mais ou menos por isso. Então, se você começar a passar mal com uma planta, se tomou banho, se sentiu esquisito, tenta não usar mais essa planta. Porque provavelmente você tem aí, a sua bruxice é incompatível com a bruxice daquela planta, né? Isso não significa que a planta não gosta de você. É só que vocês trabalham em outros movimentos, né? Então, cada um no teu quadrado.
Palmira, muito legal. Teve até alguém que falou: pega o caderninho e vamos anotar, porque de fato é muita informação. Gente, eu tô com uma pequena interferência. Acho que vocês devem estar me ouvindo bem, Sim, né? eu estou ouvindo bem. Tá bom. Palmira, só falar para o pessoal que está assistindo a gente que podem mandar perguntas. Eu acho que já rolaram algumas aí que o Aloysio colocou aqui para gente. A gente vai introduzindo aos pouquinhos. Mas é tão gostoso conversar com você, é tanta informação, né? Que a gente fica assim, vários assuntos. Me identifiquei super você falando da cachaça, né? Sobre a questão dos cheiros, de como a gente fazer, dos banhos, a questão de tomar banho, o lugar que onde eu tô sentindo bastante essa diferença também, assim, dos banhos, né? Essa coisa do cheiro. Então, pessoal, quem quiser mandando pergunta, pode ir mandando, a gente vai conversando aos pouquinhos. Sim. E aí eu queria entrar, assim, um pouquinho no outro assunto, que foi como eu conheci o seu trabalho. Quem me apresentou você foi a Isabela Nascente, que é a diretora do espetáculo A Visita de Chico, que é um dos espetáculos que a gente está fazendo a circulação. Agora a gente está circulando por 3 estados, hoje a gente está saindo do Tocantins, então, pessoal do Clube do Cinema, obrigada por nos receberem, pessoal do Tocantins, assim, estado maravilhoso. A partir de sábado que vem a gente está na Bahia. E o espetáculo A Visita de Chico, que é um dos espetáculos que está circulando na Turnê das Pandoras, ele é sobre a menstruação. E o primeiro vídeo que eu assisti seu foi sobre a história da menstruação. E foi, assim, uma abertura, porque eu já estava pesquisando, estudando, lendo, e a Isabela mandou, e eu, nossa, que mulher é essa, né? E aqui, enquanto você está falando sobre plantas, cheiros, eu estou pensando, eu acho que tem várias pessoas que estão assistindo a gente que já acompanham seu trabalho, mas acho que também tem algumas pessoas que não conhecem tanto, né? E a gente já foi tanto no assunto, que eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre a sua formação e que, assim, né, quem é você, além dessas coisas das plantas, né, todas essas coisas dos fluidos femininos, e aí que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre a história da menstruação, desses fluidos femininos. Sim, a história da menstruação é muito interessante, né? As pessoas às vezes não querem ouvir, porque, menstruação, mas, gente, se as pessoas soubessem o poder da menstruação, né? E a gente está falando aqui de planta, e até os momentos certos, né, de você usar as plantas, em que período menstrual você está. Bom, enfim, meu nome é Palmira Margarida, é meu nome mesmo, não é nome artístico, né? Eram os nomes das minhas avós. Eu tenho doutorado em História das Ciências, sou mestra em História das Ciências da Saúde pela Fiocruz, meu doutorado foi na FRJ. Hoje em dia eu sou pesquisadora convidada em alguns lugares, né, em algumas instituições nacionais e internacionais. Atualmente eu estou estudando sexologia, né, que é um assunto que me interessa muito, e acaba entrando sempre planta no meio, né? A gente sabe como é que as plantas eróticas e afrodisíacas são importantes, como que elas são subutilizadas hoje em dia, né? Porque antigamente elas eram muito mais utilizadas, o povo sabia muito mais. Bom, a menstruação é o seguinte, basicamente, né, a primeira sociedade que existiu como sociedade, ela era guiada pela menstruação. E a menstruação, ela foi o primeiro ritual, o primeiro e segundo ritual que existiu na face da Terra, né, até que a gente sabe até hoje, do que a gente já descobriu, o primeiro ritual sagrado que existiu. O primeiro, na verdade, foi o ritual aos mortos, e o segundo foi a menstruação. E é interessante a gente falar do ritual dos mortos, porque tem a ver com a menstruação e tem a ver com o dia de hoje, até dia 2 de novembro, né? Ainda mais porque somos latinos, maravilhosos, e a gente sabe que a América Central e a América Latina pega fogo de hoje até dia 2 de novembro, que é a Festa dos Mortos. Infelizmente, no Brasil, o catolicismo foi muito forte e acabou um pouco com essa festa, virou festa de finados, uma coisa super triste, super cinzenta. E enquanto a Festa dos Mortos, nas outras partes da América Central e Latina, é uma coisa super feliz, colorida, e as pessoas têm que fazer festa mesmo, colocar comida, e muita cachaça, a gente falando da cachaça, né, muita planta,
porque é o dia que os ancestrais vêm fazer aquela visita bacana, né? Então, é um momento de muita festa. E os nossos ancestrais, já no Paleolítico, eles começaram a entender que quando alguém morria, aquilo tinha que ter uma celebração, uma sacralização. E aí eles começaram a enterrar as pessoas, que isso não existia. As pessoas morriam, nós éramos animais, a gente só esqueceu. Morreu, era deixado ali, e eles começaram a pegar e falar, não, vamos enterrar, botar umas ervas por cima, as plantas sempre presentes, né? Sempre muito presentes. E esse foi o primeiro ritual do humano. E aí, logo em seguida, eles começaram a fazer o ritual do ocre vermelho, que é o ritual da menstruação. Porque isso é do Paleolítico, né? Muito antigo. A gente está falando de coisa aí de 100 mil anos, de 100 a 80 mil anos. As mulheres sangravam, fato. Quando elas paravam de sangrar, elas engravidavam. Eles não sabiam que a gravidez vinha de um homem e de uma mulher. Eles achavam que as mulheres engravidavam sozinhas. E por muito tempo, era maravilhoso, infelizmente descobriram que não. Eles acreditavam também que para a mulher engravidar, ela precisava gozar. Olha que delícia, gente, né? Mulher tinha que ter prazer. Então, eles entendiam que a mulher, ela tinha que ser cultuada, porque o sangue que saía dela era algo muito importante, porque era tudo empiria, né? Que empiria? Você ficar observando para ver como funciona. Bom, enquanto a menina não menstrua, ela não engravida, tá, gente? Lembrando que naquela época a vida sexual das pessoas começava muito mais cedo, com 10, 11 anos, até porque as pessoas morriam com 30, né? Então, tudo acontecia antes. Questão de pedofilia aqui não cabe, tá? A gente está falando de coisa de 80, 100 mil anos atrás. A menina menstruava e ela podia engravidar, ela começava a engravidar. E eles entendiam que a mulher engravidava por um ato dela, né, divino, em que ela gozava e ela engravidava e ela parava de sangrar. E depois que ela tinha o bebê, ela voltava a sangrar, e eles entendiam que esse sangue, ele era algo muito poderoso, algo muito divino, né? Não usava essa palavra divino, porque eles não tinham nem concepção de divino, mas eles pensavam assim, você imagina, né, os caras pensando naquela época, todo mundo. Gente, esse sangue, ele é muito poderoso, essa criatura, a mulher, é muito poderosa, porque ela gera um bebê, o sangue dela vai para a terra, né? A gente tem uma conexão com o sangue hoje muito difícil, absorvente, a gente esconde, agora que a gente está questionando isso, mas a gente esconde até pouquíssimo tempo os comerciais de absorvente na televisão, o sangue era representado por uma tinta azul, né? Como se nem o sangue vermelho pudesse aparecer. E eles começavam a perceber que o ciclo da mulher era muito ligado àquele sangue. Ela se encontrava de um jeito quando ela estava menstruando, e eles começaram a perceber que esse sangue também era ligado à lua. Muito ligado. Então, a gente tem até uma Vênus que é bem famosa, que é a Vênus de Locel, que ela é aquela Vênus, ela é timbrada, né, no barro, ela é bem famosa, vocês podem jogar no Google, e ela carrega uma lua na mão, que alguns falam que é uma lua, outros falam que é um chifre. O chifre, de qualquer forma, era a representação de lua naquela época, e ela tem 13 escarificações, que são as 13 formas lunares anuais, demarcando o ciclo da mulher e o ciclo lunar. Porque, basicamente, você imagina, a gente morava naquela época na floresta, na selva, correndo de outros animais. O low carb naquela época era o comum, né? A gente não tinha açúcar, as pessoas basicamente comiam proteína e gordura, elas viviam correndo, e a conexão delas com a natureza era muito grande. A gente não tem noção do que era a conexão com a natureza. A gente simplesmente não tem noção. A gente fala assim, hoje a gente vai para o mato para fazer conexão com a natureza, a gente não tem noção do que é conexão com a natureza. Então, a lua, para eles, era muito presente. E, basicamente, a gente sabe que quase tudo na natureza é movido pela lua, que é o nosso satélite natural. E a lua move todas as águas. E basicamente, o planeta Terra é feito de água. A gente tem muito rio, imagina naquela época, que a gente já destruiu quase tudo, né? Mas tinha muito rio, muita lagoa e muito mar. E o nosso corpo é 80% água. E a gente esquece disso também. Então, você acha que a lua está movendo lá as marés do oceano, não está movendo a água do nosso corpício? Tá. E tá muito. Então, é por isso que muda tudo. E aí, eles começaram a perceber
que essa menstruação estava ligada a essa lua, e que essa menstruação era uma pujança da mulher que fazia ela variar. E as mulheres também se percebiam assim. Então, veio uma sacada. Essa coisa, esse sangue, esse sangue, né? Não era sangue, mas esse líquido vermelho que sai da mulher e que desce para a terra, e que, inclusive, é muito poético isso, e artístico, se você for perceber, né? Que era um sangue descendo. Isso é sagrado. Então, foi a segunda concepção de sagrado criada pelo indivíduo humano, foi o sangue menstrual. E isso é muito bonito e muito poderoso. O sangue é sagrado, né? Eles não tinham a ideia de sangue, mas esse líquido vermelho. E aí, na natureza deles, o que era mais parecido com o sangue da mulher, com esse sangue menstrual, visceral, né? Assim, às vezes até gosmoso, né? A gente sabe que às vezes ele sai gosmoso. Era o ocre vermelho, que era um tipo de barro mineralizante, que era vermelho, e que eles começam a pintar e fazer artes rupestres com este material, porque era parecido com o sangue e era uma forma de divinizar e honrar esse sangue. E esse sangue da mulher, ele passa a ser pecado e sujo na Reforma Gregoriana, em 1200 e pouco, e isso é muito importante que eu vou falar agora, minha gente, que é quando caga tudo, né? Que aí o Gregório lá, o Papa, né, gente super boa, para não falar o contrário, ele fala que o sangue da mulher é pecado, é sujo. Por quê? Eles queriam que o poder fosse da igreja. Então, eles tinham que começar a tirar todas as ideias e potências que existia no corpo do homem e da mulher. Tinha que tirar, o Galiano sempre fala, né, o corpo é uma festa. Aí, para a igreja, não, o corpo não é uma festa, o corpo é pecado, ele é sujo, e a gente vai ter que tirar o poder pessoal dos indivíduos para que eles possam ser mortificados por nós e nos obedecer. E como o sangue feminino era algo muito maravilhoso, você imagina, o sangue feminino demarcou uma sociedade por quase 80 mil anos. E como é que agora você diz para as pessoas que esse sangue é sujo e é pecado? E aí vem a grande sacada. A gente tem que tirar o sangue do humano. O sangue, e o único sangue puro e sagrado agora é o sangue de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Né? E aí o sangue de Jesus vira algo poderoso. Jesus é uma figura que não é humana, é uma figura espiritualizada, que não existe na matéria, né? O Cristo, e assim você retira dos indivíduos o seu próprio potencial de amar o seu corpo e as suas pujanças. E ainda vem a mortificação de Cristo, né? Que é aquela história da Páscoa toda, que é terrível. Você imagina uma pessoa sendo crucificada, porque Jesus era um cara bacana. O que estraga é o fã-clube, né? Mas ele era bacana. E tem essa questão que o Gregório traz também da mortificação do corpo, ou seja, aquela coisa de dançar nu, a gente amar o nosso corpo, suruba, se pegar, gostar, gozar, acabou. O corpo de vocês agora é para mortificar, porque Jesus sofreu, vocês precisam sofrer também. E se você não quiser sofrer depois de morrer, você tem que amar e temer, olha o nome, temer a Deus, ter medo de Deus. Bom, basicamente a história da menstruação é essa, mas o sangue é muito poderoso, né? E a gente perdeu essa conexão toda que é maravilhosa. Quem entende a conexão do sangue com a lua tem um poder pessoal muito, muito grande. É porque foi tirado de nós não temos culpa, mas sempre é hora de olhar e poder melhorar. Exatamente. Mas nós vamos recuperar, viu, gente? Somos todas bruxas. Gente, desculpa ter falado muito, eu me empolgo, tá? Vocês podem me cortar na real. Não, mas é uma delícia. O Aloysio mandou mensagem aqui de que a gente tem muita pergunta. A gente tem um roteirinho aqui, porque a gente também quer conversar com a Palmira, né, sobre várias coisas. Mas tem muitas perguntas do público. Lu, será que você pode ir botando pra gente algumas pra gente? Deixa eu só falar uma coisinha. Gente, o Projeto Pandoras hoje está no Festival de Circo de Londrina. Então, por isso, eu vou ter que sair aqui do nosso bate-papo, delícia, com a Palmira, para ir lá conversar um pouquinho com o pessoal do Festival de Circo de Londrina. Tá bom? Um beijo para vocês. Depois eu vou assistir o finalzinho, Palmira. Espetáculo sobre Tá bom. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo. Então, a primeira pergunta
Então a gente tem uma pergunta aí. O chá de jasmim é para as mulheres. benéfico? Sim, é para as benéfico. mulheres? Depende da jasmim. Tem vários tipos de jasmim, são várias espécies. Sempre quando a gente for tomar chá, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque a gente tem que saber a procedência desse chá. Existe diferença de tomar chá da folha, chá da flor. Então, o que eu sempre indico quando eu tô assim em live, falando para muita gente, que eu não conheço a pessoa, é tomar chá de saquinho que vende no supermercado. Por quê? Porque é o mais confiável. Aquilo veio medido, aquilo passou por um processo da Anvisa. Então, assim, a gente tem certeza que você vai tomar e que você não vai passar mal. Ou que é muito comum a gente tomar um chá de planta achando que é uma planta, mas é outra. Então, como eu não conheço vocês, eu sempre indico chá de saquinho, tá? Para a gente passar um chá mesmo para alguém, a gente tem que conhecer a pessoa, tá? Bom, o chá de jasmim é benéfico, sim. Eu falo que a jasmim é a planta da pombagira, sabe? Quando a gente está precisando, assim, dar aquela pombagirada boa, né? Que a gente está, assim, no fundo do poço, que a gente não se reconhece mais como mulher, que a gente perdeu o nosso mulherio, sabe? Que a gente quer passar aquele batom vermelho, quer sair, mas não tem força, não tem coragem, não se acha linda. Jasmim super funciona. Não tá com medo de tomar o chá? Toma o banho de jasmim. Porque jasmim significaria mais ou menos o que há em mim ou o que jaz em mim. E jaz em mim é como se fosse assim, algo que está morto dentro de mim que eu preciso recuperar. E a jasmim é o brilho do feminino, né? Por isso que eu falo que você toma e vira pombagira, né? Você é a pombagira de dentro de você. Então, sim, jasmim é muito bom para mulheres que estão com baixa autoestima, mulheres que foram abusadas de todas as formas e que perderam o seu brilho do feminino. A quantidade, Palmira, porque também, quando eu comecei a acompanhar você, né, tinha a varada lá da camomila, eu entrei na camomila. Litros. Toma de litrão, né? Aí eu vi que você não falou, pode. Não, também é tomar... Tá, nenhuma planta a gente toma de litrão. O ideal de todas as plantas, o idealzão mesmo, é você fazer o ritual do chá. A gente está falando de bruxaria hoje, e quantas mulheres que estão nos vendo hoje, ou você que é homem e tem uma mãe ou uma esposa cansada, né, uma pessoa cansada, toda mulher precisa fazer o seu ritual do chá diário. 10 minutos. Ai, Palmes, mas eu não tenho 10 minutos. Gata, se você não tem 10 minutos para você, tem alguma coisa muito errada na tua vida que você tem que rever. Porque pelo menos 10 minutos do seu dia tem que ser só seu. Não tem jeito. Senão, você está fazendo o papel de uma guerreira em desequilíbrio. E assim você não vai durar muito tempo. Né? Então, o melhor é você fazer o ritual do chá todo dia, 10 minutinhos, sem celular, sem televisão, você com a planta fala com você por telepatia, é uma xícara de chá. Essa xícara aqui, né, que a gente usa, que é a mais usual, que é uma xícara de mais ou menos de 200 a 250 ml. Eu geralmente tomo a minha pela metade, um saquinho. Quando eu não faço de saquinho, eu faço com a planta in natura, é mais ou menos o tamanho do saquinho que eu coloco, e eu faço todo dia. E todo dia eu escolho um chá diferente para tomar, ou às vezes eu estou numa planta direto e faço o ritual do chá com aquela planta. E esse é o ideal, sem desequilíbrio, sem ser muito, mas o mais importante que você tomar o chá, você tem que entender que o chá de uma planta, ele é algo sagrado. Então, não é para tomar no litrão igual como se fosse o Improtein, sabe? A louca da academia que fica lá, né, batendo o Improtein. Ai, tô tomando meu chá, vou ficar louca. Vai baixar a pombagira aqui. Vai baixar a pombagira. A pombagira não vai baixar com você tomando litrão de chá, como se fosse o Improtein. Você tem que fazer o ritual do seu chá. 10 minutos, eu vou tomar o chá, conversa com a Jasmim, tô aqui, sente, primeiro você tem que sentir o cheiro, você tem que farejar o cheiro daquela planta entrando pelas suas narinas, tomando conta de tudo de dentro de você, do seu pulmão, do seu coração, aí sim você toma o chá. É um processo meditativo com o chá. Se você fizer isso 10 minutos, não é só o chá que vai te curar, o composto químico, é todo o ritual que vai te curar, sabe? Então isso é bem importante. Palmas, teve uma pergunta aí também sobre o manjericão, perfume de manjericão.
A Lu, se quiser ir botando também mais algumas aí, Tá. que a gente tem várias. Eu e a Isabela aqui estamos cheias de perguntas também. Perfume de manjericão. Perfume de manjericão é para tirar zica. É para tirar treta, aquela quando você tá assim caído, você não levanta da cama, você tá precisando tomar, já dizia Clara Nunes, né? Um banho de manjericão. Então, manjericão, que é o basilicão, que é o grande rei, né? O rei é para te dar, assim, aquela postura de rei e de rainha. Bora levantar dessa cama, bora levantar dessa cadeira. O perfume com ele, basicamente com todas essas ervas, é álcool de cereal, você coloca a planta dentro, guarda no lugar frio, né? Se onde você mora não é frio, guarda na geladeira, no escuro, por 1 mês, 2 meses. Quanto mais velho, melhor. Perfume é igual vinho, quanto mais velho, melhor. E depois você põe no borrifador e pode usar. A planta seca ou verde depende de você, depende do seu gosto. Tem gente que vai gostar mais dela seca, tem gente que vai gostar do cheiro mais verde. E banho de manjericão, gente, que é uma coisa assim, ser sempre feito em qualquer lua, menos na minguante. Banho de manjericão não é bom tomar na lua minguante, tá? Lua minguante a gente usa plantas para minguar coisas que a gente não quer mais. Mas eu nem gosto de trabalhar com lua minguante, eu sou uma bruxa que não gosto muito de trabalhar na lua minguante, não. Eu acho que quando eu tenho uma coisa que eu não quero mais, eu trabalho na lua nova com a coisa que eu quero agora, sabe? Eu sempre tento ir para o positivo, sempre. Nunca para o negativo. Não quero mais. Não, eu quero isso agora, né? Agora eu quero isso, que é diferente daquilo que eu não quero mais, e pronto, e vamos embora. Amiga Isabela, vamos entrar nesse assunto das mulheres bruxas? Vamos entrar. Palmeira, assim, é muito interessante ver você falando e acompanhar seu trabalho, assim, né? Porque a gente sabe que nessa sociedade que a gente está, o autocuidado é uma coisa um ato muito político, né? Sim. A gente ter esse cuidado com a gente e tal. E todo esse contato com as plantas, para nós, principalmente nós mulheres, mas os homens também, assim, conheço homens que trabalham muito bem com planta também. Mas eu tenho uma curiosidade, assim, além de todo esse estudo, toda essa cremosidade e tal, que perfume que você usa para brilhar tanto, gata? Gente, eu fico tão curiosa. Será que perfume que ela usa? Eu uso um monte de planta o dia todo. Esses vidros todos aqui atrás de mim tá tudo cheio de planta, né? E eu tenho mais umas centenas guardados e vários frasquinhos menores. Eu acordo o dia e vejo quais plantas vou usar e elas mesmas vão me chamando. Hoje eu tô toda trabalhada na vetiver, né? Porque é Dia das Bruxas, eu tô numa onda da vetiver agora, na Jornada das Mulheres Plantas, a gente está na vetiver, que é a carta dos enamorados. Então eu estou trabalhando na vetiver, que é uma planta super raizenta, trabalha com, assim, aquelas bruxas bem over, aquelas deusas bem over mesmo, aquelas bem viscerais. Mas eu uso muita coisa, assim, o dia inteiro, porque eu preciso de cheiro. Então eu passo perfume o dia inteiro. Eu passo erva em mim o dia todo. Você foi falando aí do manjericão e depois da jasmim, eu fiquei pensando, né? Eu acho que as combinações devem dar bons resultados, né? Isso é a perfumaria alquímica, né? Perfumaria ancestral. Bom, o cheiro que eu mais gosto atualmente, que eu acho que vamos falar de afrodisíaco, né? Que tá todo mundo acho que com o popô pegando fogo, Dia das Bruxas. Olha, eu gosto muito dessa planta, ela é preta, tá vendo? Eu amo. E ela é linda porque ela fica preta mesmo, que é o estoraque, que é uma resina, e que dá um cheiro super afrodisíaco, lembra almíscar. Então, ele é um perfume bom para quem tá querendo, assim, dar muito, sabe? É aquela coisa assim, ou estou querendo... eu tô querendo aparecer, eu tô querendo, assim, aquele dia... Gente, fala de novo aí, porque eu acho que tem gente querendo anotar. Tem gente interessada, né? Estoraque. É uma resina chamada estoraque. É uma resina de uma planta, né? O nome da planta é estoraque, e o perfume é tirado da resina dela. E é super fácil, é só você pegar as pedrinhas, são umas pedrinhas pretas, e colocar no álcool. Quanto mais velho, essa aqui, quanto mais velho é melhor, assim. Quando eu falo mais velho, é anos mesmo. Anos. Pode ficar anos ali dentro. E eu uso de tudo, assim, cada planta tem a sua sabedoria, as misturas dão outras sabedorias, a perfumaria, a magia da perfumaria antiga é exatamente essa, são essas misturas,
e um processo muito intuitivo também dessas misturas. Palmes, queria que você falasse um pouquinho, antes da gente entrar nesse assunto, só avisar para o público também, gente, essa live faz parte do projeto Pandoras, é um projeto de 3 mulheres goianas, eu, Isabela Nascente e Fernanda Pimenta, que estamos circulando pelo Brasil com 2 espetáculos, a Pastrana e a Visita de Chico, são espetáculos que a gente trata sobre o tema da menstruação, feminino, os padrões de beleza, a feminilidade, dentro da linguagem do circo e do teatro de lambe-lambe. Já passamos por Goiás, hoje a gente está saindo de Tocantins, estamos sendo exibidas pelo Clube do Cinema, e sábado que vem a gente chega na Bahia. E hoje também a gente está no Festival de Circo de Londrina. Então, assim, tá um projeto bem bacana. A gente tem uma bilheteria solidária, então quem quiser acompanhar o projeto e todas as coisas, estamos no Instagram, YouTube, Facebook, e tem a bilheteria solidária, onde 70% da verba arrecadada vai ser destinada para os espaços, esses pontos de cultura que resistem no Brasil. Nesse momento que a gente está passando de pandemia, aí tem um pedacinho do espetáculo da Pastrana. Então, quem quiser saber mais também sobre esse projeto e quiser poder apoiar com a bilheteria solidária, então essa live faz parte desse movimento. Agradecer Palmira, assim, super por estar com a gente. E aí, hoje, nesse dia especial de Dia das Bruxas, né? Palmas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre mulheres bruxas e sobre essa história da Inquisição, de onde vem essa coisa das bruxas, chapéu, nariz, esse lugar aí que visita o imaginário de todo mundo. Bom, é muita coisa para falar, então eu vou dar uma pincelada, né, tipo, em coisas que eu acho que são mais, que as pessoas têm curiosidade, né, porque senão acaba ficando um aulão, assim, a gente vai terminar nunca, mas a gente tem algumas curiosidades, né, do chapéu, da onde vem o chapéu, da onde vem essa questão do nariz grande. Inclusive, hoje eu acho que está sendo lançado um filme que eu adorava quando era criança, ele foi gravado de novo, que é aquele A Convenção das Bruxas, e que sempre as mulheres têm um nariz enorme, né, e eu sempre adoro falar do narigão da bruxa. Tinha aquela série americana também, A Feiticeira, que a protagonista era uma bruxa que o narizinho dela tremia, né? Quando ela estava tendo uma intuição, o narizinho mexia. E a intuição da mulher, da bruxa, está ligada ao nariz, porque é esse lugar do farejar que a mulher tem, da intuição, a intuição vem pelo nariz, né? Então, a gente fala coisas como essa história não me cheira bem, né? Essa pessoa não é flor que me cheire, ou não é flor que se cheire, meu nariz não está gostando muito dessa história, ou quando a mulher é considerada, né, ela é uma mulher sábia, é considerada arrogante, ela anda com o nariz em pé, né, ou tira o seu nariz daí, mocinha, né, o que você está fazendo? Então tem uma ligação muito forte com o nariz. Eu estou trazendo essas expressões em português, mas essas expressões, elas existem no mundo inteiro, em outras línguas, e até expressões até mais interessantes sobre mulher e nariz, e o nariz sempre ligado à bruxa. E o que é interessante é que o narigão na mulher faz da mulher ser uma bruxa. Mas o narigão no homem está ligado a status sexual, né? O homem que tem um narigão é um cara bom de cama. E a mulher que tem um narigão, ela é bruxa, né? Porque ela é muito sábia, então ela é do mal, ela é ruim. E essa ligação tem a ver com esse lugar da bruxa. Tem alguns contos no mundo todo, em várias culturas, que começam a ligar o nariz com a bruxa, e aí, na minha tese, eu trabalhei muito isso, né, mas aonde que vem esse lugar do nariz com a bruxa? E provavelmente os nossos ancestrais, eles cheiravam muito mais que nós, né, porque os produtos hoje têm um cheiro que limita o nosso olfato. E antigamente não tinha agrotóxico, as coisas não tinham uma paleta de cheiro, né? Eucalipto sempre é cheiro de banheiro, baunilha é sempre cheiro de mocinha. Ele não tinha isso antigamente. E eles entendiam de alguma forma que a intuição estava ligada ao olfato. Estava ligado, a gente sabe hoje em dia que está ligado ao sistema límbico, que são as nossas emoções viscerais, mas naquela época a gente não sabia disso. Mas eles sabiam que uma mulher nariguda, né? Quando fala, essa mulher nariguda, tem um termo em alemão que fala, essa mulher nariguda. Quer dizer assim, essa mulher é muito esperta. Né? Então, eles sabiam disso, e isso
esse sentimento, digamos assim, de que a intuição vinha pelo nariz, vinha pelo olfato, começou a ser desenhada nos contos que começaram a aparecer. Então, por exemplo, uma deusa, um arquétipo muito famoso é a da Baba Yaga, que é um conto eslavo. Baba Yaga é basicamente ela que deu origem às bruxas da Disney. Essa bruxa da Disney que é velha, ela é feia, velha, tem um narigão, ela é má, ela come criancinha, né? E a Baba Yaga, ela é tão poderosa, mas ela é uma mulher tão poderosa que ela vive na floresta sozinha e ela mexe o caldeirão com o nariz dela. Você imagina uma bruxa que é tão poderosa que ela não precisa nem ter uma colher, ela mexe o caldeirão com o nariz dela. E o caldeirão, na psicologia junguiana, enfim, dentro da historiografia também representa o caldeirão, significa nós próprios, como a gente se vê por dentro, a nossa autoconsciência. Então, ela mexe o nariz dela, ou seja, ela é uma mulher muito poderosa, intuitiva. Então, o narigão vem daí. O chapéu da bruxa, que é o cone do alquimista, também chamado de cone do alquimista, na verdade, tem uma representação com os cornos, né, com os chifres. Então, se a gente for até ver fotos de sagrado feminino, de rodas lá na Europa, a gente sempre vê aquela cornucópia, né, que eles enchem que são chifres de boi, chifres de animal, que eles enchem de frutas, de moedas para trazer prosperidade. Só que o corno do animal sempre esteve ligado com a divindade, porque se você for ver o corno, ele é apontado para cima, né, um bico ligado para cima. Então, é um bico ligado como se fosse o triângulo da divindade. E, de alguma forma, isso desde o Paleolítico, eles começaram, os nossos ancestrais, começaram a ligar esse corno como um símbolo de ligação com a divindade, apontando para cima. Né? Então, é por isso que até na Vênus de Locel é um corno na mão dela, que também representa a Lua. Quando os alquimistas começam a trabalhar... e tem muita magia nisso tudo, eles usam também o chapéu do alquimista, que é esse chapéu, que é um cone, que é o cone de cobre. Se vocês jogarem no Google, vocês vão ver até que existe o cone de cobre, que as pessoas usam, que é para que vira um vórtice de energia. Então, esse chapéu que a gente usa é um vórtice energético. Né? Na Inquisição, se vocês forem ver imagens de desenhos, pinturas da Inquisição, vocês vão ver muitas pessoas com um chapéu na cabeça, como se fosse um chapéu de burro, que a gente chama na escola, né? Não sei se alguém pegou essa época, não é da minha época também, mas da minha avó, que era o chapéu de burro. Era muito comum na Inquisição, tinha algumas coisas para demarcar uma pessoa que estava sendo inquisitoriada, porque o processo de Inquisição demorava muito, não era assim, você era considerada bruxa agora e você era morta. Não era feito desse jeito. Não era feito desse jeito porque tinha que ter um teatro de tortura e dominação para toda a comunidade ver aquela pessoa sofrendo por meses e até anos para ninguém fazer igual. Então, era uma lavagem cerebral e uma tortura psicológica e emocional de uma comunidade inteira quando uma pessoa era inquisitoriada. Porque eles queriam realmente fazer que esse sofrimento acontecesse. Né? Então, a pessoa que estava sendo inquisitoriada, ela recebia ou uma letra escarlate, que era um negócio que vinha bordado na roupa dela, que ela tinha que usar, né? Geralmente era com as mulheres, a letra escarlate, que era considerada puta. Você podia ter a letra escarlate na sua casa, ou você poderia receber uma letra da Inquisição na porta da sua casa também. E isso era para a pessoa sofrer mesmo, porque a partir do momento que você estava inquisitoriado, as outras pessoas da comunidade não podiam falar com você. Então, olha a tortura, né? Você ficar por meses e anos passando por tudo isso. A outra forma era usar o chapéu da bruxa, né? Que era um cone gigantesco que a pessoa tinha que usar, que era o chapéu do burro. Ele é burro, ele não acredita em Deus, né? E aí era uma forma também de solapar ou inferiorizar mais um símbolo dos alquimistas, dos astrônomos, dos pagãos, né, que começavam a ser chamados de pagãos. Por quê? Porque era muito utilizado esses cornos para a adoração das deusas, para a adoração dos deuses, já tinha um deus cornífero. Então, era uma forma de falar que essa pessoa tinha uma ligação com o demônio e que ela estava sendo inquisitoriada. Mas dentro da alquimia antiga e dentro do paganismo, né, que eu não gosto nem de usar o termo paganismo, porque paganismo é um termo que foi dado pelos cristãos. Né? É um símbolo.
É uma força muito grande, é um símbolo, um vórtice de energia. Mas o que é mais interessante na Inquisição, aqui no Brasil teve muita Inquisição, tá? Principalmente entre as curandeiras e as herveiras, sofreram muito. Basicamente, quem foi morto na Inquisição era herveiro, curandeiro, e no Brasil existia uma Inquisição com nome específico, que era a Physicatura Mor, que era quem regulava quem era bruxa ou não, né? Então, se você fosse curandeira, você ia parar na Physicatura Mor. Mas, basicamente, o mais aterrorizante é que a Inquisição ela foi um ato político de um grupo fundamentalista da época, que era uma instituição religiosa ligada aos senhores feudais, que eram quem mandavam, né? Senhores feudais, era a classe dominante, né? Os senhores feudais já ficou um pouquinho para trás, que a Inquisição ela durou bastante tempo, foram 3 séculos. E foi um ato político de repressão a qualquer pessoa que fosse contra o que a igreja estava falando e contra o status quo e a economia daquela época, que deixava muitos em miséria e outros numa vida de luxo. Então, qualquer pessoa que fosse contra isso era morta, era inquisitoriada. E você tem desde o Galileu Galilei sendo inquisitoriado até um analfabeto, um moleiro, na época tinha muito moleiro, né, que era uma profissão que consertava sapatos. De qualquer pessoa, se você fizesse algo, ou às vezes você nem fez algo, né, porque as pessoas nem entendiam porque elas estavam erradas, né, muitas vezes as pessoas nem entendem. Mas a mulher, ela foi lá e pegou uma erva e foi tomar um chá, às vezes por correção e para botar medo na comunidade. Aquela mulher era inquisitoriada só para colocar medo na comunidade. E é muito parecido com o que a gente vive hoje, tá? Não tem muita diferença, não. As pessoas, que é horrível. Não tem diferença. Porque daqui a pouco, se a gente der um mole, daqui a pouco tem gente queimada aí na rua, né? Presa, já é assim. Então, não pode queimar pessoas, mas queimam centros, né? Roças de só não queima em praça pública, né? Mas... E quem continua sendo morto, né, pela Inquisição de hoje são as minorias, é a pessoa que é pobre, a população preta, é essa galera, porque o Galileu Galilei, ele foi inquisitoriado, mas ele não foi morto, né, e a Inquisição do Galileu demorou anos. Queimam não só as pessoas, queimam as plantas, né, porque as plantas, elas são as grandes salvadoras também. E quem conhece a sabedoria das plantas também, né? Então, o Brasil, por exemplo, é o país que mais mata ecologista, né? Ativista ambiental. O Brasil é o país que mais mata ativista ambiental. Isso é muito grave, né? Pessoal que... Então, a história das bruxas se repetem. Hoje, a gente só mudou de nome. Hoje não é chamado de bruxa. Hoje vai ser petralha, comunista, abortista, maconhista, mimizento, né? O nome da bruxa mudou, mas é a mesma coisa. Em Palmira, nesse momento de pandemia, as pessoas estão perdendo seus olfatos, hein? Sim. Como é que fica isso? Como é que pode ir tratando, assim? Então, não tem tratamento. O Covid, ele traz, uma das sintomas dele é a perda do olfato ou a paranosmia, né? Tem a anosmia adquirida, que é a perda do olfato por alguma doença. Ela demora a se restabelecer, a pessoa tem Covid, ela se recupera e ela ainda vai ficar talvez até uns 6 meses sem o olfato direito. Ela vai demorar, porque a gente ainda não sabe exatamente por que acontece isso, mas a gente acredita que são as chaves, né? Os pelos olfativos, que são microscópicos, eles de alguma forma ficam inchados, ou se perdem ali com essa inchação, ou com essa secreção toda que acontece, e a pessoa não consegue sentir cheiro. O problema é que algumas pessoas, depois que o Covid passa, estão sofrendo de paranosmia, que eu acho pior do que uma anosmia que vai passar, porque a paranosmia é quando você passa a sentir cheiros de coisas diferentes. Então, por exemplo, você sente gosto e cheiro de Coca-Cola no sangue. Ou você sente cheiro de inhame, umas coisas bem loucas assim. Você sente cheiro de inhame no cimento, umas coisas muito doidas. Você sente cheiro de fio queimado em carne ou no arroz, né? A gente nunca sabe por que isso acontece,
mas é uma paranosmia adquirida e tem muita gente passando por isso. E o perigo disso é que a pessoa ela pode vir a sofrer de depressão a uma média a longa duração, porque o olfato está ligado ao sistema límbico, ou seja, as suas emoções, paixões mais viscerais, e isso vai mudar completamente a forma como você vive, interage, se apaixona pelas outras pessoas, a sua intuição vai mudar, né? Porque você sente cheiros diferentes. E a comida também, o estilo de vida vai mudar completamente. Então tem que só ficar de olho aí se isso não vai trazer uma certa depressão. E não é brincadeira, procurar um médico, né, ver o que pode ser feito. Em relação ao olfato, nada, mas talvez um antidepressivo, alguma coisa possa ajudar. E testes olfativos, passar a cheirar coisas naturais, é uma coisa que ajuda muito. Entendeu? Porque tem muito homo, duplação em casa, tem muito produto de limpeza. Começar a retornar a cheirar erva, coisas mais suaves, né? E as ervas, por mais fortes que elas sejam, elas são suaves. Então, na minha humilde opinião, passar a cheirar coisas naturais pode dar uma ajudada aí em quem está com esse problema. Pepezinha de volta. Oi, gente, tem mais uma voltei. pergunta. Nós temos pergunta aí, ó. Estou na menopausa e sofro muito com a falta de libido. Qual erva posso usar e como? Canela é uma erva que pode ajudar muito, uma planta que ajuda muito. Jasmim. Nem todo mundo tem óleo essencial em casa, tá? Óleo essencial é mais para quem trabalha, né, com aromaterapia, perfumaria, mas eu estou tentando ver o seu caso, de uma forma mais simples, que você possa fazer em casa logo, né? Passar a tomar um chazinho de canela muito fraquinho mesmo, mas tem que ser muito fraquinho, tipo... porque canela esquenta muito, então o melhor são plantas que esquentem se você tá com medo, tiver medo de usar. Claro que tem que ver se você tem problema cardíaco, problema de pressão. Quem tem não pode usar canela, mas eu sugiro você pegar um pauzinho de canela, 1 ou 3 pauzinhos de canela, colocar dentro de um álcool. Pode ser esse álcool que tem em casa, que a gente está usando para o Covid, né, um álcool líquido, porque álcool de cereal tá difícil de achar. Só que você não vai poder usar no corpo, você vai borrifar na sua casa inteira, principalmente no seu quarto. Borrifa bem, porque isso ajuda. Rosa, tomar banho de rosa vermelha, pegar as pétalas da rosa vermelha, tomar banho. Mel com rosa vermelha, pega lá aquele baldão, coloca as pétalas com a água quente, joga mel, bastante mel, para isso ajudar na libido, e também fazer vaporização do útero, vai te ajudar muito com a libido. Vaporização do útero é só ter um banquinho, eu prefiro banquinho, aquele banquinho que tem um buraco no meio, né? Eu tenho um monte de gente vendendo esse banquinho para vaporização. Ou ficar de cócoras, só que ficar de cócoras cansa. Você pega uma bacia com uma erva. Eu gosto muito de camomila, né? Camomila, apesar dela não ser afrodisíaca, ela liberta a gente da culpa. Então, muitas vezes a gente perde essa libido por causa da culpa que a gente carregou a vida toda. Gerânio é muito bom também. Vaporização do útero com rosa vermelha. E faz. Aquela fumaça vai subir pela sua pepeca, vai ajudar muito também. E chazinho, ritual do chá todo dia. Cuidar da nossa pepeca, né? Eu fiz a conexão camomila, adorei. E aí você podia falar um pouquinho também sobre as conexões dos trabalhos que você faz. Teve uma perguntinha aí, Alu, pode colocar que a gente responde essa. E aí Palmira fala um pouquinho sobre o curso de perfumaria ancestral. Muitas mulheres negam a menstruação. Isso é coisa da mulher moderna? Sim, a gente pode dizer que sim, mas a gente também não pode julgar, porque não é culpa nossa, né? A gente renegou porque a gente precisava para o mercado de trabalho, porque a gente precisou, digamos, a segunda geração do feminismo, né? Que a gente não está mais nela. Acho que, inclusive, a gente tem que mudar, porque a minha geração está sofrendo. Eu sou feminista, a minha geração sofreu com a segunda onda do feminismo, porque a gente teve que ficar forte demais, guerreira demais, trabalhar demais, né? E a gente esqueceu da gente. A gente acha que se relacionar é errado, a gente não sabe o que é receber um carinho, receber amor. Né? Se vê um cara dando carinho demais, você já arma, né? Já quer dar porrada. Então, por quê? Porque a gente teve que ficar assim, mas a gente está mudando, já está indo para outra onda. A gente teve que renegar a nossa menstruação por muito tempo. Então, eu diria que não é coisa da mulher moderna, eu diria que é coisa de uma sociedade que nos priva de quem nós somos, né? E que hoje o nosso papel é mudar isso,
É dar voz a isso, dizer, não, menstruar é tranquilo, menstruar é normal, menstruar é super saudável. É a mesma coisa com anticoncepcional. Eu não tomo mais anticoncepcional há 10 anos, porque me fazia mal. Eu tinha depressão, e eu só entendi que a depressão vinha do anticoncepcional depois que eu parei de tomar. Inclusive a minha falta de libido, né? Eu já não tinha falta de libido, porque eu tenho muito fogo, né? Fogo no rabo não falta. Mas eu achava que eu estava bem. Depois que eu parei de tomar anticoncepcional, que eu entendi que meu fogo no rabo era muito maior, né? E pode ser o que está acontecendo com você aí, que está tomando anticoncepcional e não sabe o poder que você está perdendo. Mas é legal a gente falar mal do anticoncepcional da trombose, foi criada pelos homens, não. A anticoncepcional, e eu vejo muita gente falando isso, né? Anticoncepcional é horrível. A anticoncepcional, gente, ela foi criada por cientistas homens, só que quem bancou, ficou botando dinheiro lá, enchendo o saco dos caras para fazer, foram 2 mulheres milionárias que eram feministas, né? E que elas queriam que, de alguma forma, as mulheres pudessem evitar o aborto e a gravidez, né? O aborto, porque sempre foi muito difícil fazer aborto. E a ideia delas era, se tivesse alguma coisa que fizesse as mulheres poder ter uma vida sexual ativa e não engravidar. Então, essas mulheres, elas botaram muita grana nisso, porque a gente sabe que a ciência também anda com dinheiro, tá? A ciência aí não é... Que tem aí os cientistas que são religiosos, que eu falo, né? Que são os cientistas da religião. A ciência anda com dinheiro. E aí eles foram pagos para descobrir uma forma. Então, a gente também não pode crucificar anticoncepcional. A gente sabe que hoje faz mal e deveria parar de ter anticoncepcional? Não. A gente tem que ter outras mulheres milionárias aí que hoje cheguem para a ciência e falem, então, eu quero que tu melhore essa porra dessa anticoncepcional, ela fique boa pra caramba, para não dar mais problema em mulher nenhuma. É isso que tinha que ser feito. Né? Porque... Por que não foi mais investido dinheiro em anticoncepcional? Não foi investido porque não vale a pena para o mundo científico. Né? Eles não estudam nem clitóris. Há pouco tempo é que a clitóris começou a aparecer nos dicionários de medicina. Né? A clitóris não serve para nada, gente. Então, para que a gente vai estudar? Né? Então, a gente precisa de mais mulheres milionárias, mais mulheres cientistas, mulheres na ciência, para estudar tudo isso. Saudades do que você falou. Do paleolítico, né? Mulheres milionárias, a gente se candidata, né? Se quiser. Sim, foi. Ô, Palmira, eu não sei se minhas amigas querem perguntar alguma coisa, mas essa situação que o Brasil ficou, assim, só voltando um pouco... Sim. É porque você tem essa sensibilidade com as plantas, né? A devastação, assim, que aconteceu no Brasil agora com o Pantanal, com a Amazônia, né? Você percebe alguma reação disso, assim? Que pode acontecer com tanta devastação, assim? E até eu vi uma campanha interessante que foi aí do Dia dos Mortos. Sim. Que a campanha falava para a gente plantar uma árvore para o ente querido que faleceu justamente por conta de tantas plantas, né? Que morreram agora nesse ano, não foram só pessoas, foram muitas plantas, né? Bilhares e bilhares de plantas. O que você acha que isso pode influenciar aí no Brasil, todo esse... Olha, o Brasil lá fora, bom, politicamente está muito mal visto, né? Mas eu sempre penso o seguinte: quando a gente está matando a planta, quando a gente está devastando os biomas, né? Quem vai se ferrar vai ser a gente. Tem uma frase que eu gosto muito, não é minha, é do Emanuele Cotia, que ele também é um acadêmico bem desafiador, porque ele fala de filosofia das plantas dentro da academia. Mas ele fala o seguinte, a gente sabe disso, né? Se todos os humanos morrerem agora, todos nós morrermos agora, em torno de 3 semanas, o planeta Terra começa a se recuperar. Ninguém vai sentir nossa falta. Os outros animais, ninguém vai sentir, vão dar graças a Deus. Né? Mas se todas as plantas morrem agora, não sobra uma planta no planeta Terra, em 3 semanas todos nós morreremos, porque ela é a base de toda a cadeia alimentar. Então, o que acontece em relação a isso é que nós estamos nos ferrando.
por uma questão de agronegócio, de mineração, a gente sabe que essas queimadas elas são criminosas para o agronegócio, para acontecer o agronegócio, para acontecer a mineração no Brasil, que é muito forte. E quem perde é a gente? Tem grupos muito pequenos ganhando muito dinheiro, né, em cada devastação dessa, e quem vai se ferrar a médio e longo prazo é a gente, mas é uma questão que as pessoas só vão entender quando acontecer, de verdade. Já está acontecendo, né? Mas eu acho que vai ter que acontecer coisa muito pior, e vai acontecer, a gente não precisa se preocupar, para as pessoas entenderem o que é a devastação de muitos biomas. Vai dar merda, e não vai demorar muito, não vai ser assim, os nossos netos vão ver, não. Eu acredito que em coisa de 20 anos a gente vai ver muita merda. Então, preparem os seus forninhos, né? Tem uma questão para quem trabalha com planta, deve ter muita gente assistindo, porque sabe que eu falo com planta, e tem uma frase do Chico Mendes que eu adoro, que ecologia sem política é jardinagem. Eu acho um absurdo quem trabalha com perfumaria, xamanismo, aromaterapia, não querer falar de política, não querer falar de devastação. É ridículo, sabe? Se eu fosse uma planta, ia ter ódio de você, que me usa e não quer me proteger, não quer proteger o bioma. E as pessoas, elas precisam começar a falar sobre isso, principalmente quem é do meio místico. Eu vejo muito pessoa mística, espiritualizada, muito asséptica, sabe? Não querendo se misturar, como se política fosse coisa de gente suja. Como eu falei até num vídeo meu hoje, falando sobre sagrado feminino e política, parece que a espiritualidade de alguns é branca, né? Aquela espiritualidade com cheiro de lavanda branca é ascética, né? Ela é racista, né? Ela não quer falar de nada, ela acha que a espiritualidade é uma bolha que ela cria para ela não se contaminar com o mundo. Só que nós estamos no mundo, nós estamos encarnados na matéria densa e a gente precisa cuidar dela. Nós não estamos aqui como filhos que viemos usufruir, nós viemos aqui como cuidadores, nós somos os únicos viventes na Terra que têm consciência e intelecto, então a gente deveria cuidar. Eu penso sobre isso que vai dar merda, já tá dando, só que as pessoas só vão entender de fato o que é essa merda quando acontecer. Em torno de 20 anos vai acontecer, não mais que isso. Que coisa, né? Que coisa. Agora, gente. Nossa, Mas é bom falar assim, baixou, pra gente dar uma acordada. pesou. Tem saída? Tem saída? Tem. Se as pessoas de boa fé, digamos assim, se a gente não se calar, né? Porque também é aquele lugar que a gente sabe, o pior do que os ruins são aqueles que se calam, né? Então a gente tem que falar. Quando cansar demais, para um pouco, é o que eu sempre faço, porque tem vezes que eu fico muito cansada, aí eu dou um tempo, não falo de política, sabe, sumo, desapareço, vou falar de outra coisa, e aí depois eu volto com carga total. Quem tem mídia, quem está com o público tem que ajudar, tem que falar do Pantanal, tem que ficar postando, sabe, isso é super importante, porque tem um jeito de parar? Tem. A gente não se calando. E, inclusive, o lugar de se calar é um lugar inquisitorial. A gente falando de bruxa, quem foi que foi queimado? Era quem não se calava. Era quem continuava fazendo. Hoje em dia, que bom, a gente tem mais proteções e direitos do que naquela época. Então, se a gente tem uma forma de se proteger e continuar falando... E foi por essas pessoas que ficaram falando que a Inquisição em algum momento acabou. Foram por essas pessoas que ficaram falando que em algum momento aquela merda toda acabou. Né? Então, sempre quem para essas ondas de ódio, essas ondas de devastação, são as pessoas que não se calam. Então, Feliz Dia das Bruxas, somos as bruxas modernas. Somos as bruxas modernas. Feliz dia. Feliz não dia. Vamos nos calar, né? Não vamos. Palmira, a gente já está se encaminhando para o final. Sim. Eu voltei para finalizar, olha só. E aí, queria saber um pouquinho sobre os seus cursos. Você pode falar um pouquinho? Então, a conexão, né, que já falando, a Conexão Camomila, ela é gratuita. Eu deixo gratuita porque eu acho que muita gente precisa de camomila, né? Então, para você participar, é só ir no meu Instagram. Meu Instagram é Palmira Margarida mesmo. E tem lá no meu Linktree aquele link que fica no perfil.
São 8 ferramentas para a gente utilizar as plantas de uma maneira lúdica e digital, né? E aí, depois dessa conexão com a camomila, você pode entrar na assinatura da jornada, que é a gente vive uma planta por mês de forma digital. Muitas dessas plantas são raras, são quase extintas, então uma proposta minha de trabalho, que não é só minha, já tem alguns cientistas trabalhando dessa forma no mundo, é a gente não usar mais as plantas de forma material, a gente conseguir se conectar com elas de uma outra forma, e eu uso o meio digital para isso. Eu criei algumas ferramentas digitais que você pode conseguir sentir a energia da planta. Então, eu tenho hoje a Jornada das Mulheres Planta, que está aberta, uma assinatura, que você pode viver uma planta por mês. E eu tenho o meu curso, que é o meu xodó, que é a Escola de Perfumaria Natural, que é a primeira escola de perfumaria natural totalmente nacional. A gente tem mais algumas, mas elas são internacionais. Sempre com aquela visão muito eurocêntrica, e o meu curso, ele traz uma visão não eurocêntrica, ancestral, brasileira, latina, e esse curso, ele acontece, ele abre de vez em quando as turmas, ele é totalmente online, não é online por causa da pandemia, ele já é online há 5 anos, inclusive, na época, muitas pessoas falaram mal de mim quando eu comecei, porque, é ridícula, tá fazendo curso de perfumaria online, como é que pode isso? E agora tá todo mundo correndo para descobrir como é que faz, né? Então, é uma escola de perfumaria natural online, em que você não aprende receitinha de planta, né, receitinha de perfume, a gente dá receita, muita receita, mas você aprende a vivenciar as plantas, as famílias olfativas, e principalmente a personalidade das plantas. E a nossa próxima turma, vai ser a última turma do ano, vai abrir agora final de novembro, tá? Então, quem quiser fazer, faça, porque depois a gente só deve abrir lá pelo meio do ano que vem, meio de 2021. E é uma grande família, né? Família de alquimistas, bruxas, cientistas. A gente tem muitos acadêmicos que fazem o curso, inacreditavelmente tem, que são acadêmicos que também, né, querem esse diálogo. Então, é uma troca muito, muito rica, e tem diploma reconhecido pelo INPI, tudo certinho. E é isso. Me sigam, tem um canal no YouTube aqui, né, Palmira Margarida. Por favor, se inscrevam e me sigam no Instagram. Vai ser um prazer estar com vocês. Perfeito. Gente, siga mesmo, porque é muito bom. Mesmo, muito. E aí, você falando esse negócio do curso online há muito tempo, né? Já pensei em você, bruxona, nariz grande, olfato grande, já estava sentindo a coisa aí. Exatamente, eu penso isso. Há 5 anos atrás, eu falei, cara, esse curso tem que ser online, porque lá na frente vai dar um babado. Foi intuição, foi intuição. Se prepara, viu, gente? Ela já falou aí dos próximos 20 anos, ó, da gente botar a boca no trombone, quem está assistindo tem que falar mesmo, viu? A gente já se posicionar. Palmas, vou aproveitar também rapidinho que a gente está indo para o encerramento para falar também sobre o projeto Pandoras, né? Também em circulação nacional. E a gente tem uma lojinha. A maior parte do projeto, assim, são mulheres envolvidas, o Super Aloysio, que está com a gente também. Mas tem muita gente envolvida, são 3 espaços culturais em todo o Brasil, é uma circulação por Goiás, Mato Grosso do Sul. É uma lojinha online. Bahia. A gente tem uma lojinha online. Gente, eu adoro lojinha online, eu sou a louca da lojinha online. Ai, é maravilhoso. As canequinhas, gente. Olha essas canecas, gente. Deixa eu mandar uma para você. Vamos mandar uma camiseta para você, uma camiseta, uma caneca para você. Das Pandoras aí, então a gente tem... Eu amo comprar em lojinha online, sabe por quê? Porque são 3 momentos de gozo. Eu falo que são 3 momentos de gozo. É o momento que você clica para escolher, né? Esse é o primeiro gozo. O segundo gozo é você esperar a caixa chegar na sua casa. E o terceiro gozo é você abrir a caixa. Então, são 3 momentos de gozo. É maravilhoso. É melhor do que muito homem, viu? Olha, fica a dica, gente. Exatamente. E a gente tem também, além da loja online, uma pesquisa de público. Então, para quem assistiu os espetáculos, quem não assistiu, não conseguiu assistir hoje, sábado que vem tem de novo. Sábado que vem a gente vai estar em Cachoeira. Cachoeira? Confere, Cachoeira. Gente? Cachoeira, na Cachoeira, Bahia. Teatro Cachoeirano. Cine Teatro Cachoeirano. E aí a gente vai ter mais 4 exibições aí dos espetáculos, e após o espetáculo a gente sempre tem uma live com uma convidada super especial. Hoje a gente está assim, Palmira Margarida junto com a gente. Vem cá.
E semana que vem a gente também tem outras lives, sempre tá tratando de temas relacionados ao feminino, à feminilidade, vários assuntos. Semana que vem a nossa live é sobre mulheres na política, na cultura e na política. Bacana. E aí vai ser bem bacana também. Então, galera que quiser acompanhar e quem assistiu os espetáculos vai responder a nossa pesquisa de pública, gente, porque a gente recebeu o apoio do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás. Importante reforçar o quanto esses editais de arte e cultura são importantes para que os artistas continuem fazendo muitas coisas e muitas iniciativas bacanas, e o quanto a gente também precisa botar a boca no trombone e lutar para que essas políticas públicas para a arte e para a cultura sejam garantidas e sejam permanentes, e não uma coisa que a gente tem que ficar. Então, agradecemos ao apoio do Fundo de Arte e Cultura, mas a gente quer FAC 2019, 2020 aí para a gente fomentar esse movimento aí de artistas que possibilitam isso. Olha que troca maravilhosa. A gente está aqui conversando com a Palmira Margarida, gente. E, bom, acho que é isso, né? Amigas, meninas, Pandoras, companheiras. Acabamos. Foi um prazer estar com vocês. Gente, muito obrigada, Palmira. Noites do Dia das Bruxas revigorante. Muito obrigada, querida. Adorei demais. Muito obrigada mesmo pela oportunidade de falar aqui. Muito obrigada, sim. Somos grandes fãs, admiradoras. Assim, que honra esse Dia das Bruxas com você. Obrigada. Honra para mim também. Muito obrigada. Então, boa noite para vocês. Boa noite para todos que estão assistindo, né? Uma boa noite, Dia das Bruxas. Boa noite, gente. Boa noite. Beijão. Beijo em todos. Oh, my God.